Muito prazer ter você aqui comigo em mais uma edição do podcast Esporte SA. Aqui você sabe, a gente fala muito de esporte, qualidade de vida, da importância do esporte na nossa vida e também de negócios, né? E quanto é difícil a gente fazer no Brasil o esporte virar um negócio da nossa vida. E hoje eu tenho um cara aqui que eu recebo que vai falar muito de esporte, é metido a boleirão, viu? Ex-jogador, mas é também hoje um administrador. Então a gente vai poder premiar aí todas essas áreas. Tô aqui com a camisa, ó, da L'Amitié, né, que em francês significa amizade. Um abraço pro meu amigão Lorena, que veste aqui a galera do podcast. Abraço, Lorena, Marquinho. E recebendo meu amigo aqui, Patrick Ronald. Que alegria ter você aqui. Não vou falar que você foi meu personal, porque eu não tô naquela medida ideal, daí vai queimar seu filme, entendeu? Mas lá atrás foi, né, Patrick? Fala, Espanha. Eu agradeço a oportunidade de estar participando do seu podcast. Sempre tive a vontade de vir aqui e agora, graças a Deus, apareceu a oportunidade aí. Você me convidou. E aí a gente vai falar bastante aí sobre esporte, sobre negócios, sobre amizade e vai ser um papo bem bacana. Legal. Patrick, eu te conheço bem e não vou ser o repórter aqui que vai ficar te apresentando. Eu prefiro ser mais educado, deixar que você se apresente para quem não te conhece. Lá em Taubaté, talvez todo mundo te conheça, mas a gente está falando para o mundo aqui no podcast. Então, quem é o Patrick? O que fez da vida? O que faz da vida hoje? Bom, vamos lá. Sou o Patrick, eu tenho 34 anos de idade, sou formado em Educação Física, pós-graduado em Fisiologia do Exercício e prescrição de treinamento. Hoje eu tenho um estúdio de treinamento. O estúdio ele é um espaço de treinamento personalizado, onde a gente atende um aluno por personal, sendo 7 alunos no tempo de 1 hora ao mesmo tempo, mas cada um com um personal. A gente está localizado numa região super bacana ali em Taubaté, que é próximo ao shopping. Hoje o estúdio conta com 130 alunos praticamente. Somos em 9 professores, né, que comandam ali o estúdio sob a minha supervisão. Mas a história até chegar ao estúdio, né, é muito bacana, que a gente vai estar falando aí como que isso começou, que aliás começou na pandemia, né, em 2020, há 3 anos atrás, que através de um susto eu tive a ideia de construir, de iniciar com esse projeto e hoje deu muito certo e a gente está aí de vento e popa. A gente vai falar com calma desse projeto, mas queria que você falasse, né? Você nasceu na Atividade da Serra, para quem não é localizado no Vale do Paraíba, uma cidadezinha muito pequenininha ali entre Taubaté e Ubatuba, né? E tinha a gente prega muito aqui na Comunicarte que as coisas só dão certo quando elas são feitas com paixão. Sim. Se não tiver paixão, é difícil o negócio embalar. Você já nasceu com a paixão pelo esporte? Ali em Natividade, né, uma cidade, para quem não conhece, uma cidade muito pequena, em torno de 7 mil habitantes. Então é uma cidade muito simples e desde pequeno eu gostei de futebol. Então jogava futebol, brincava na rua, até que comecei a jogar e comecei a ser chamado aqui em Taubaté por algumas equipes para poder disputar campeonatos da categoria na época, enfim. Até que eu consegui uma vaga no São Paulo, na capital. E aí com 12 anos de idade eu me mudei sozinho para São Paulo. Acredito hoje como pai, eu vejo que foi uma decisão muito difícil da minha mãe, do meu pai, de permitir eu com 12 anos morar na capital, um menino que praticamente não conhecia nada de cidade grande. Então quando eu cheguei em São Paulo eu me assustei totalmente, né, com o tamanho da cidade e comecei a jogar futebol na categoria de base do São Paulo. E ali eu comecei a aprender muitas coisas, né? E quando eu saí de lá, fui para Londrina, no Paraná, fui para Piracicaba, aí comecei a rodar nesses futebol aí de interior. Até que eu parei no Taubaté, e aí ali também fui negociado, fui emprestado, joguei no Pato Branco, no Paraná. E aí lá eu decidi parar de jogar para poder estudar, né? Hoje é uma coisa muito, assim, que fica na minha cabeça e um dia quero conversar ainda com pessoas com atletas, né, que estejam passando por essa dificuldade de decisão, né? Porque eu acredito que todo mundo que tem um sonho em ser um jogador, eu também tive um sonho de ser jogador.
Me tornei um jogador profissional, mas não tive continuidade. Mas isso é uma coisa, Espanha, que é até interessante a gente falar, que acontece muito no mundo do futebol, né? Aquele momento de decisão. E agora, o que eu faço? Eu sigo a minha carreira, eu tento mais um pouco, ou eu paro para eu poder estudar, ou eu vou perder tempo da minha vida, entendeu? Hoje eu tenho um estúdio, estou muito bem em relação à família, financeiramente, realizando sonhos, mas eu também penso que poderia seguir uma carreira, Não tá entendeu? curada essa Porque, feridinha? então, é até uma coisa que a minha esposa fala, que às vezes, quando você é dono de alguma coisa, ainda mais nos dias de hoje, você ocupa muito tempo da sua vida, né? Então isso traz alguns, vamos dizer assim, alguns prejuízos, principalmente para nossa saúde mental, principalmente. Então, vários momentos da minha vida, até mesmo nos dias de hoje, eu sinto essa pressão sobre mim. E até minha esposa fala bastante comigo que muito dessa pressão vem disso que eu carrego lá atrás, entendeu? Porque eu sempre fui um cara que se cobrou muito, né? Eu sempre me cobrei muito, eu sempre quis estar em primeiro. Um exemplo, treinamento físico, eu sempre quis estar puxando a fila, entendeu? Escola, eu sempre sentava na primeira carteira, queria tirar as melhores notas. Meu pai, por exemplo, nunca foi chamado na escola. Então, eu sempre tive essa cobrança de mim. E eu sabia que se eu seguisse um pouquinho mais, talvez eu conseguiria, entendeu? Mas essa cobrança de querer ter uma posição na vida era importante para mim. Só que eu não sabia o tempo. E talvez eu tenha sido um pouco prematuro com isso daí. Ó, isso aí eu nunca falei para você, viu? Não, porque assim, é complicado, é legal que a gente tá dentro do tema aqui, e a gente faz uma pauta e a pauta vai pro espaço logo no primeiro minuto, né? Porque a conversa vai ficando interessante. Já é difícil a gente tomar decisão. Eu tenho 45 anos hoje. É muito difícil tomar uma decisão aos 45 anos. Né? Eu fiz uma transição de carreira há 4 anos, dificílima de ser feita. Você tomar essa decisão com 17 é impossível. Praticamente 17 anos. É impossível. Né? Ou é possível, mas não é madura. Sim. Né? Então, assim, não dá pra. O que a gente não pode é carregar esse peso pra vida toda de uma decisão com 17 anos. Por quê? Não fiquem bravos comigo, né? Mas com 17 anos a gente não tá pronto pra uma decisão devida. Nem um pouco. Né? E agora, também a gente não pode voltar no tempo e falar, eu deveria ter sido jogador. Será que eu seria zagueiro hoje lá do lado do Gustavo Gomes, né? Sim, será que eu conseguiria? São respostas que a gente não vai ter nunca. Porque assim, Espanha, para eu estar falando isso aí, você tem uma autocrítica, certo? Então eu sei das condições quando eu jogava, né? Não tô falando que era um craque, que era um baita zagueiro, mas eu tinha consciência do futebol que eu jogava, entendeu? Eu joguei 2 Copas São Paulo, eu fui capitão do meu time em uma Copa São Paulo, eu joguei 4 Campeonatos Paulistas, joguei um Campeonato Paranaense, joguei 2ª Divisão, Série A2 do Campeonato Paulista, então eu tive uma certa experiência dentro do futebol, mesmo com idade baixa, né? E eu profissionalizei com 16 anos de idade, já estava jogando profissional no Taubaté. Então, você tem uma noção da onde você está. E nesse período apareceu para mim negociações. Apareceu chance para mim de ir para o Mirassol, acabei não indo. Apareceu chance para mim na época de ir para os juniores do Corinthians, que inclusive eu e na época o goleiro Cássio, que é lá de Silveiras, mandar um abraço pro Cássio, a gente chegou até a arrumar a mala, Espanha, lá no Joaquinzão, esperando o carro chegar para pegar a gente, que foi o prometido, que ia levar para o Parque São Jorge, entendeu? Você sabe, sou palmeirense fanático, mas eu teria o maior orgulho de jogar no Corinthians. Aquilo era uma carreira, era um sonho, pesada. Era um sonho de carreira. Só que, infelizmente, isso não veio acontecer. Então, eu não posso ficar, né, me remoendo nesse passado. Mas é uma coisa que, por exemplo, será que se eu continuasse talvez daria certo ou não? Mas a decisão que eu decidi tomar lá em Pato Branco, no Paraná, quando eu estava jogando no Campeonato Paranaense, eu acho que até o momento para mim hoje foi a mais certeira. Por quê? Eu tinha 17 anos, eu precisava tomar uma posição na minha vida, eu não poderia, o meu medo era pingar de clubes em clubes, então eu não teria contato com família. Você sabe como é que é a vida de jogador. É você morar debaixo da arquibancada, é você comer no refeitório toda vez. Então eu não saía, não tinha um restaurante, não tinha um passeio, não tinha férias. Patrick, mas aí pegando esse gancho que você tá falando,
A gente conversou muito com o Mauro Silva aqui na primeira temporada. O Mauro é Sim, uma inspiração pra mim, assim, além de ser um cara campeão do mundo, é um cara sim. muito humilde, muito conhecedor do futebol pelas experiências do mundo que ele tem. Se a gente chega à conclusão que com 17 anos você não tem maturidade pra tomar essa decisão, hoje eu acho que melhorou talvez um pouquinho, mas na sua época dá pra afirmar que se mal tem alimentação e moradia, não se fala em trabalho psicológico, apoio emocional, isso aí, zero. Não tinha nada, entendeu? Até mesmo os meus pais me educaram muito, né? Quando criança, lá na atividade, até os 12 anos. Eu tenho, assim, o meu filtro na minha cabeça com relação à minha carreira, né? Não como jogador, minha carreira profissional, como hoje, homem, pai de família. Eu tenho a minha criação com meu pai e com a minha mãe até os 12 anos de idade. Não que depois disso eles não tenham me criado mais. Eu tenho contato com meu pai, com a minha mãe, né? Bastante contato. Só que até os 12 eu estava sobre ordens dele. Depois dali eu segui minha Foi vida, pro mundo. entendeu? Fui pro mundo. Então as decisões era eu que tomava. Quando eu falei para você, e isso eu acho que veio desde pequeno. Lembra que eu falei para você que meu pai nunca foi chamado para escola? Nunca, olha, seu filho fez mal. Porque eu nunca trouxe, levei esse problema para ele, entendeu? Porque eu tentava eu mesmo resolver minhas coisas. Que foi o que eu comecei a fazer com a minha vida, entendeu? Falei, eu preciso me resolver, eu preciso saber o que eu quero da minha vida, eu preciso tomar minhas decisões. Talvez se o meu pai fosse um pouco mais do mundo do futebol, eu não digo que ele não gostava de futebol, ele ama futebol. Só que eu digo do mundo dentro do futebol, você sabe o que eu tô falando, entendeu? Entender sobre empresário, sobre time, sobre O aonde network da ficar, bola ali. isso, o network da bola, entendeu? Não era, meu pai é um homem simples na atividade da serra, funcionário público, que o sonho dele era ver como jogador. Engraçado que ontem eu estava na recepção do meu estúdio conversando com um dos professores nossos, né? E aí tinha um aluno que estava treinando antes, e aí a gente estava falando de futebol, ele falou que já assistiu o Copa São Paulo, eu jogando, tal, tal, enfim. E aí ele foi embora e a gente ficou conversando, eu com o professor. E eu comentei com ele, né, o porquê, a decisão minha de parar de jogar. Foi por telefone que eu avisei o meu pai. Eu estava no Pato Branco, na época não tinha WhatsApp, não tinha, né, telefone, assim, que a gente tinha mensagens direto, então fui por orelhão. Eu lembro que o estádio ficava na beira da rodovia, eu fui até a rodovia, liguei pro meu pai e falei, pai, não vou jogar mais. Foi um susto pro meu pai, entendeu? Como que você não vai jogar? Você é profissional, você tem seu contrato, você tem que cumprir. Eu falei, eu vou cumprir meu contrato e vou embora. Não quero jogar mais. Como? Você precisa, é o seu sonho. Eu falei, pai, é o sonho do senhor, não o meu. Naquele momento não era o meu sonho, entendeu? E aí, eu emendando isso, pegando esse gancho, eu falei pra ele, por quê? Você vai vivendo esse mundo do futebol, você vai tendo experiência. Eu me lembro que em 2007 a gente tinha uma decisão contra o Palmeiras na Copa São Paulo de Juniores. Era o último jogo da primeira fase, estádio Joaquinzão, jogo transmitido em TV aberta, ao vivo. E era um jogo aonde o empate não classificava nenhum dos times e quem vencesse ficava com a segunda vaga, certo? Então, nesse jogo, o nervosismo era muito grande, né? Às vésperas do jogo. E eu lembro que no vestiário entrou, de repente, o treinador do profissional. Na época era o professor Pintado, que jogou no São Paulo, tem uma carreira muito Famoso. bonita no futebol. E eu lembro que ele entrou no vestiário e conversou com todo mundo perguntando, né? A primeira pergunta que ele fez foi se a gente estava nervoso. E aí a gente falou, olha, realmente a gente está nervoso, porque a gente vai enfrentar o Palmeiras. É um time, né, de camisa pesada. O Palmeiras, nessa época, e agora que parou a pressão de ganhar Do a Copinha, título. porque precisava Uhum. ganhar a Copinha, era o único grande que não tinha um título da Copinha. E aquele jogo a gente sabia que era tudo pro Palmeiras, sabia que eles iam vir com força máxima, só que a gente precisava ganhar também, porque a gente ia fazer uma, vamos dizer assim, uma certa história de eliminar o Palmeiras na Copinha. E ele falou que, ó, e isso eu carreguei pro resto da minha vida. Ele falou: tá vendo esse frio na barriga que vocês estão sentindo? Não sei se pode falar aqui, viu, gente? Esse frio na barriga é o tesão do futebol. É isso que vocês precisam ter. É isso que vai deixar vocês 100% concentrado dentro do jogo. E isso eu tentei levar para minha vida.
O dia que eu subir aquele elevador para ir pro meu estúdio, eu não tiver aquele frio na barriga, puxa, hoje o treino tem que ser top. O dia tem que ser maravilhoso aqui no estúdio. Todo mundo tem que entrar e tem que sair bem do meu lugar aqui, do meu estúdio, do meu espaço. O dia que eu perder isso aí, eu não consigo trabalhar mais. E isso é pro resto da vida. Eu falo pra Amanda, que é minha esposa, às vezes o frio na barriga que a gente tem entre nós é o tchan do negócio, entendeu? Então a gente precisa viver essa adrenalina. E isso, quando eu tava lá no Paraná, eu já não tava sentindo mais. Não fazia mais Porque sentido. não fazia mais sentido para mim. Então, para mim, eu falei, ó, não é mais o que eu quero. Eu vou ficar o quê? Enxugando gelo? Então, deixa eu decidir o que eu vou fazer. Bom, depois você tem uma longa história no amador, mas eu não vou ficar puxando isso aqui para não dar moral para você, senão você vai falar que foi campeão não sei do quê, campeão não sei qual time. Você faz uma transição, vai parar na faculdade, né? Sim. E dá uma zerada na vida, né? E aí, trazendo Total. um pouquinho aqui pro nosso podcast. Você estudou bastante, né? Fez Sim. fisiologia, né? Fisiologia do Fisiologia do esporte, exercício. especialização em treino e tal. E a gente vai falar um pouquinho, tá? Sobre treino, saúde, que eu acho que é bacana pegar essas dicas. Mas eu tenho certeza que você não estudou administração. Nunca. Nunca. Né? Nem Eu um pouco. comparo Passei comigo, longe. né? Eu tenho uma sócia, todo mundo sabe, Michele Sampaio, vou dar um abraço pra ela. A gente estudou jornalismo. Uhum. Né? Modéstia à parte, tem uma coisa que a gente sabe fazer direito, é texto, é gravar, é fazer esse nosso mundo. E de repente você tem a empresa com tantos funcionários, com isso, com aquilo. Como que é, Patrick, para manter o friozinho na barriga, manter a saúde mental, Sim. manter as contas no azul, Nossa porque Senhora. senão o sonho sem a conta não faz sentido Aham. nenhum, sem ter estudado uma vírgula para isso. Nada de administração. Então, assim, hoje eu tenho uma equipe maravilhosa. A minha equipe de professores dispensa comentário, né? Só que para chegar até aí foi muito difícil, porque, como você falou, inclusive antes de vir para cá eu estava comentando com eles lá, falar que, Patrick, você planejou o estúdio desse jeito, não planejei, Espanha, entendeu? Nunca planejei. O meu papel, quando eu saí da faculdade, era dar treinamento, porque eu gosto de esporte, eu gosto de corpo. Então, esse era o meu papel. Só que eu não poderia ser simplesmente um professor como todos, certo? Eu tinha que ter algo diferente. No entanto, que na época que você treinou comigo, a gente treinava numa academia, e nessa academia a gente fazia teste de lactato, teste de VO2 máximo, teste de carga máxima, coisa que praticamente quase nenhum personal faz. E a gente fazia para quê? Para entender um pouco mais o seu corpo, porque eu gostava desse lado da fisiologia. Mais entendeu? personalizado, né? Totalmente E aí, Patrick, personalizado. só para contextualizar, você trabalhava numa academia super bacana, Sim. vem a pandemia, Uhum. essa academia fecha as portas. Fecha as E portas. aí você fala o quê? O que eu faço da vida agora? Fecha as portas, eu com uma grade altíssima de alunos e de repente E aí? perdi todo mundo. Com filha pequena, 6 meses de idade, tinha acabado de investir em um terreno, né, que tinha comprado, e me vi numa situação que eu falei, como que eu vou fazer agora? O primeiro passo era o quê? Ir até a casa dos alunos, né? Então, lembro que eu até mandei mensagem para você, isso eu falo para todo mundo, mandei mensagem para você, Espanha, o que você acha aí do mercado? Cara, vai voltar, vai abrir, não vai abrir? Você falou, cara, vai na casa dos alunos, tenta se virar, porque não vai abrir, cara, entendeu? O Covid tá aumentando, e aí, na época, eu tinha uma bicicleta, que inclusive a gente pedalava junto na rodovia, e eu vendi essa bicicleta, olha que história interessante, eu vendi essa bicicleta, que era o que eu tinha uma paixão por essa bike, eu vendi ela, comprei uma motinha pequenininha, comprei alguns cones, bola, elástico, colocava nessa moto, 4h30, 5 da manhã eu saía de casa e começava a dar aula nos condomínios. Era assim que eu fazia. Eu batia de Taubaté até Pindamonhangaba dando aula. Voltava o dia inteiro dando aula, mas mantive a minha grade de alunos. Inclusive, começou a aumentar alunos. Aí que veio a ideia de abrir um estúdio, que foi aonde a Amanda falou para mim. Ela me chama de Trick. Trick, é a sua hora de ter o seu espaço agora. Só que aí você fala uma coisa muito bacana. Por exemplo, posicionamento. Eu estava numa academia classe A, um público totalmente classe A. E aí,
você entende algumas situações, por exemplo, estacionamento, fácil de parar, né? Uma academia climatizada, bonita, legal. Então, para eu ter um negócio, eu pensei em tudo isso. Eu preciso ter um local onde os alunos parem o carro, eu preciso ter um espaço bacana, climatizado, equipamentos. Só que eu sei que no mundo fitness é caro equipamento. É difícil você investir nisso daí. Uma esteira, por exemplo, é um valor muito alto. Então, é difícil de você iniciar. Só que eu precisava ter um espaço. Era o espaço que eu precisava. Porque eu sabia que as Conduzir as coisas... aulas com ou sem Isso, equipamento, né? sem equipamento. Porque as coisas iam acontecendo. Eu pensei comigo, se eu faço na casa dos alunos, que não tem equipamento, eu vou conseguir fazer nesse espaço. E aí foi aonde eu consegui. Consegui um espaço, reformei esse espaço, mesmo na pandemia, reformei ele, deixei ele prontinho e comecei Espanha com uma bola e um peso que um aluno doou para mim na época. Ele emprestou esse peso para mim, ele doou para mim e falou, pode usar com seus alunos. E era um kettlebell de 16 quilos até, não esqueça até hoje. Só que não é todo mundo que pega 16 quilos. Então tinha alunos que eu não usava isso. E aí ali eu comecei a ver as necessidades. E foi devagarzinho em Espanha. Foi um colchonete, foi um step, foi uma airbike. E cada coisa que eu colocava dentro do estúdio, eu vibrava. É o que eu falo para os meus professores hoje. Gente, vocês têm que vibrar com o que vocês têm, entendeu? Pessoal mesmo, entendeu? Uma conquista, um apartamento que comprou, um carro que terminou de pagar, uma viagem que vai fazer. Tá engraçado, esses dias mandei para você um cartão de uma viagem que eu comprei, porque tem essa história também do treinamento que a gente fez para você, das 5 metas, né? Mas enfim. Então... Até que você está contando isso, parece que é uma história lá de trás, né? A gente está falando de 1 ano e meio atrás, né? Isso foi Na há pandemia, 2 anos, sei dois lá. anos, 3 anos no máximo. No máximo. E você tendo que manter uma... E aí eu acho que é legal para quem está escutando a gente, e eu acho que muita gente vai se identificar com isso, né? Que é, pô, sou extremamente preparado para isso. Eu não tô puxando seu saco, acho que você é Sim. extremamente preparado para treinar, para dar resultado, né? A sua pegada é essa. Mas de repente a cabeça fica assim, bom, eu preciso preparar o treino ali do Thierry, que tá aí gravando a gente, mas nossa, eu tenho que pensar na parcela É isso mesmo. da esteira, Da o esteira. aluguel e o ar-condicionado que quebrou aqui, eu preciso agora trazer um Perfeitamente. técnico e tal. Como é que... Se é que tem resposta para isso, não sei nem se tem resposta para isso, mas manter o alto nível naquilo que eu espero de você, mas cuidar de todo o resto. Eu preciso cuidar de todo o resto. O que eu faço no estúdio hoje? Eu começo a delegar funções. Por isso que eu falei que eu tenho uma equipe maravilhosa. Por exemplo, hoje eu consigo sair certa hora do estúdio e consigo fazer algumas coisas, né? Eu tô em casa, o estúdio tá cheio de aluno, cheio de professores. E até o momento nunca tive problema. Patrick, faltou isso, faltou aquilo. Por quê? Como eu falo para você, tudo vem da pessoa, né? Eu sempre quis antecipar as coisas. É como aquele velho ditado. Eu nunca gostei que chamasse a minha atenção. Então eu não faço coisa errada para ninguém me chamar a atenção, certo? Então, se eu quero que o negócio ande, eu preciso deixar tudo preparado, entendeu? Então, eu tenho, por exemplo, uma geladeira no estúdio. Então, a gente tem uma geladeira lá dentro do estúdio, uma mini geladeira, onde a gente serve isotônico, água de coco, água com gás, suquinho, chazinho, tudo à vontade para os alunos, tá? Se eu coloquei aquilo, eu não posso deixar aquilo vazio. Então, eu não tenho uma pessoa hoje que vai lá e compra. É eu que faço isso aí, sou eu que faço isso aí. Então eu tenho que preparar toda a compra, deixo tudo preparado, contas, já vejo tudo que eu tenho que organizar, que eu tenho que pagar, faço pagamento. E hoje eu tenho uma folha de pagamento de professores muito alta. E eu que organizo isso aí, entendeu? Tem um escritório de contabilidade que mexe isso para mim, mas Né? mas quem mexe com o dinheiro sou eu. Então, assim, eu falo para Amanda que a partir do momento, porque você sabe a fase que eu estou passando, estou em momento de construção, estou construindo minha casa, que é um sonho meu da Amanda. Assim que essa fase passar, eu tento tirar um pouco o pé. Por quê? A gente fica doente. Se você não começar a cuidar um pouco de você, você começa a ficar doente, porque é muita responsabilidade. É o não errar. E como eu sempre me cobrei no futebol, quando eu era atleta, hoje,
como professor, como profissional, como fisiologista e como gestor, eu também me cobro muito. E aí eu percebi que no meio do ano eu comecei a ficar doente mesmo, né, mental. Eu tinha momentos que eu não queria sair, eu pedia ajuda. Eu, às vezes, tinha vontade de largar tudo. E isso é coisa que ninguém sabe. A minha esposa é a única que sabe. E eu consegui achar uma válvula para eu poder me centralizar de novo através do esporte, que foi a corrida. Que se você acompanhar agora nas redes sociais, eu estou muito voltado para a corrida, fazendo corridas de montanhas. Tem uma prova agora que eu vou fazer, a última do ano, que é dia 25 de novembro, que é até o Pico Agudo, são 22 km, só corrida de montanha. E isso trouxe um outro ar para mim, entendeu? Por quê? Hoje, no dia a dia, eu trabalho, faço toda essa parte burocrática que eu faço, mas também eu tenho que ter um tempo para eu me preparar. E aí entra a parte fisiológica, científica, e quando a gente faz exercício físico, se exercita, tem toda aquela liberação de hormônio, a gente melhora inúmeros fatores. E isso realmente é comprovado, acontece com a gente, e eu tô sentindo isso na pele que tá fazendo comigo. Legal, a gente vai entrar nisso agora, Patrick, mas antes, pô, seu olho até brilha para falar, né? Você fica emocionado para contar, porque é importante a gente, quando quer fazer uma entrevista sincera, assim, tirar essas cascas, porque muitas vezes na mídia aí o sucesso ele é muito fútil, né? Sim. Então o sucesso é minha casa no condomínio, é o meu carro, é o meu estúdio que é chique e tal. E eu falo esse em treinamento, você fez treinamento comigo. Sim. E isso não é papo furado, mas isso nada vale se você não tiver a paz interior e não tiver equilíbrio emocional. Nada vale. Fica um status pro outros, pro terceiro ver o carro que você anda, o estúdio chique que você tem, a casa que você a sua piscina na sua casa, enfim, todos esses contextos sociais. Mas, de fato, se você não cuida, porque a gente liga muito a saúde à questão física. Sim. Né? E a saúde mental é tão importante, eu acho que é mais ou menos física. importante, mas é tão importante quanto a saúde do seu corpo, né? E aí, perguntando agora pro fisiologista, né, que se abriu aqui na questão mental, o quanto que efetivamente, né, a gente vive aí a geração da síndrome do pânico, das crises de ansiedade, dos remédios aí tarja preta tomados como se fosse água. Sim. O quanto que a gente pode, não tô dizendo que não é necessário, tá? Pelo amor de Deus, não sou nem médico, não vou entrar nessa pauta, mas o quanto que a gente pode diminuir, pode tentar evitar isso, se não for o caso, com exercício físico. O quanto que de verdade ele interfere na qualidade de vida, na queda da ansiedade, num controle de um estado de estresse acima do limite normal. Sim, ó, vou até abrir aspas para falar sobre um assunto muito legal aqui. Por exemplo, quando a gente fala em treinamento, né? Saiu um estudo em 2020 que quanto mais forte você for, mais tempo você vive, certo? Porque se você pegar a lei da fisiologia humana, o que a fisiologia humana fala é que ao longo dos anos a gente vai perder força. Isso é natural do nosso corpo. Hoje, o Espanha não tem a mesma força que tinha há 20 anos atrás. Isso é natural do corpo. Então, o treinamento, ele vai na contramão disso daí. Ele vai obrigar você a ter força, certo? E em 2020 fizeram um estudo agora falando que quanto mais forte você for, maior a chance de você viver mais. E forte... Viver bem, né? Isso, viver bem. E forte não é forte de músculo, tá, gente? Não é grande, ser grande. É forte, é aquela pessoa forte, aquela pessoa que salta, que corre, que vai, que volta, que tem disposição. Isso é ser forte. Um idoso que anda, que caminha. Isso, perfeitamente. A gente tem no estúdio, Espanha, como é um estúdio de treinamento personalizado, nós temos uma sala lá, onde a gente chama de sala de avaliação, onde a gente faz todos os testes dos nossos alunos, tá? Então, lá nós temos um teste chamado teste de dinamometria. Dinamometria é um equipamento chamado dinamômetro. Através dele a gente consegue avaliar o nível de força do aluno, tá? Então, o primeiro teste que esse aluno vai fazer é a referência que a gente tem dele com relação à força. 4 meses depois de um processo de treinamento dentro do estúdio, ele vai ser reavaliado novamente, com o mesmo protocolo de avaliação e o mesmo equipamento e, de preferência, o mesmo avaliador,
para não ter erro nas avaliações, tá? Após essa reavaliação, a gente consegue analisar o quanto que ele evoluiu de força. E se algum grupo muscular ele não evoluiu de força, a gente faz um trabalho direcionado para que ele melhore a força naquela região, tá? Então, esse é um papel direcionado e personalizado que a gente leva para o estúdio. E não sendo atleta, Patrick, em média, assim, não sei nem se você tem esse dado, mas em média, quanto que eu evoluo em 4 meses, né, 120 dias, a minha força, assim? Olha, a gente não consegue ter um número exato, tá? Mas quando a gente fala em força, muitas pessoas, provavelmente quem estiver assistindo, já vai imaginar, hipertrofia, vou mudar o meu treino para hipertrofia, então. Ser bombadão. Isso, então não tem nada a ver. Hipertrofia é uma coisa, força é outra coisa. O que acontece? Quando a gente tem um programa de treinamento, quando a gente faz a musculação, existem formas de treinamento, né? A gente chama isso de manifestação de força, porque a musculação nada mais é que uma manifestação de força. É você contra uma resistência. O peso é uma resistência. Tem a gravidade e você está contra o peso, certo? Peso e a gravidade. Então, as manifestações de força foram divididas em força máxima, potência, hipertrófica e resistência, tá? Cada uma desses tipos de manifestação de força respeita uma porcentagem de carga, número de repetições e números de séries dentro do seu treinamento, tá? Então, quando eu vou fazer um treinamento de resistência muscular localizada, eu uso uma porcentagem de carga para esse tipo de treinamento, certo? Um número de séries, um número de repetições, diferente do treinamento de força, que eu utilizo um número de carga, um número X de repetições e de séries, tá? Só que alguns estudos falam que, por exemplo, eu quero aumentar a massa muscular. É muito importante você aumentar a massa muscular. Eu falei sobre força, mas também falo sobre massa muscular. É muito importante você aumentar a massa muscular, que é a hipertrofia, no caso. Quanto mais músculo você tem no seu corpo, mais o seu metabolismo ele trabalha. Porque o músculo, ele custa caro para o corpo. O corpo trabalha muito para tentar sustentar essa massa muscular. Então, ganhar massa muscular é extremamente importante. Para a gente avaliar isso, o estúdio tem um teste chamado antropometria, que é uma avaliação antropométrica onde a gente avalia a composição corporal do aluno. A gente vê o que ele tem de massa muscular, percentual de gordura, massa adiposa. Mas enfim, os estudos falam que não é porque eu estou fazendo um treinamento de resistência muscular, que a gente utiliza até 50% da carga, não vai ocasionar hipertrofia. Vai ocasionar hipertrofia, só que o processo é um pouquinho mais longo. O treinamento de hipertrofia, normalmente a gente utiliza de 80% a 90% da carga. Ali, ele caracteriza um treinamento de hipertrofia, mas não significa que o treinamento de RML não vá ocasionar hipertrofia no indivíduo. Ocasiona, só assim, que é um processo mais lento. Para quem está assistindo a gente, né, e quer ser saudável, essa palavra, ela chega uma conotação muito errada, né, porque a gente liga muito hoje o saudável ao corpo lindo, a barriga tanquinho, né? A questão da praia que tá vindo aí e tal. E aí tem vários artigos, enfim, que separam um pouco a estética da saúde, né? Separam um pouco, não, separam muito a estética da saúde. E você falou de pesquisa, eu li essa semana dizendo da longevidade, né? O quanto o idoso terá uma vida, e a reportagem era muito boa. Depois eu vou procurar o crédito pra gente colocar aqui. Que ter uma velhice saudável é você conseguir andar no supermercado, carregar a sua sacolinha, e o quanto tudo isso está conectado a fazer musculação por toda a vida. Sim. E aí tem uma frase que eu já ouvi de 500 amigos, que é assim, e ainda mais a gente que é do futebol, que adora futebol. Cara, se me chamar pra um rachinha, todo dia eu vou. Pro futebol eu vou, mas não fale academia. Eu odeio academia. Todo mundo fala. Quantas vezes você é professor, deve ter escutado mais que eu. Eu amo esporte, amo correr, jogar bola, né? Mas não me chama pra puxar peso, eu odeio puxar peso. O que você tentasse quebrar esse paradigma aí? Isso que você falou realmente é verdade. Muita gente entra no estúdio, vindo pra cá ou recebendo mensagem de pessoas querendo treinar no estúdio. Olha, mas eu odeio a musculação. Então o que a gente fala? Primeiro passo, vem até o estúdio, vem conhecer o nosso espaço, tá? Por quê? Como que a gente faz no estúdio? Uma estratégia para você que não gosta de musculação, mas sabe que é essencial para sua saúde.
Uma estratégia é vocês fazerem treinamento concorrente. O que é treinamento concorrente? É o exercício, é um treinamento combinado entre exercício de musculação com exercícios de predominância aeróbia, principalmente predominância aeróbia. Mas caso, também não gosto de correr, você pode fazer exercício de mobilidade, exercício proprioceptivo, exercício de coordenação, exercício de pliometria, que são saltos. Então, qual que é a estratégia nossa do estúdio? Porque a gente sabe, a gente também treina, e a musculação realmente, às vezes, ela é maçante. Então, o que nós fazemos? A gente faz esse treinamento, nós fazemos esse treinamento concorrente. A mescla desse exercício de força com exercícios combinados, como exercício de salto no caixote, exercício de corda naval, exercício de elástico, e isso casou muito bem no estúdio. Patrick, mas por que a mídia agora está dando tanta importância à musculação? Ao exercício físico, há 40 anos se fala a importância de caminhar, a importância de nadar, a importância de correr. Por que agora, eu digo agora especialmente pós-pandemia, não está se falando de fazer esporte apenas, está se falando da musculação? O que a fisiologia está gritando tanto que a musculação, tão chata para tanta gente, ela é importante, tem ganhado esse peso, na sua opinião como fisiologista? Sim, então vamos lá. O que é a musculação? Como eu falei para vocês, é um treinamento de força, certo? Qual é o papel do treinamento no corpo humano? O nosso corpo, ele tende a todo momento estar equilibrado, certo? O que estar equilibrado? Nossos sistemas. Nosso corpo ele é composto por inúmeros sistemas, certo? Sistema endócrino, sistema cardiovascular, sistema imunológico. Então, esses sistemas, eles tendem a estar equilibrados. É o que o corpo busca. O treinamento é uma situação que a gente provoca para bagunçar todos esses sistemas. Quando você treina, aumenta sua frequência cardíaca, não aumenta? Já mudou o seu sistema cardiovascular. Quando você treina, você tem mais liberação de hormônio, não tem? Já mudou o seu sistema endócrino. Então, você tem essas alterações. Só que quando a gente para de treinar, o nosso corpo, ele tende a voltar a esse equilíbrio novamente. A gente chama de homeostase, o equilíbrio do nosso organismo, tá? Esse equilíbrio que o corpo busca é o que traz o efeito, vamos dizer assim, benéfico para o nosso corpo, tá? Quando eu treino em alta intensidade, o meu corpo trabalha muito mais para recuperar isso daí do que eu treinar em baixa intensidade. Então, eu vou pegar uma pessoa, por exemplo, que eu acho que deve ser o problema de muitas pessoas, obesidade. Então, a pessoa que ela tá com uma gordurinha a mais, que ela precisa emagrecer, uma dica, treine em alta intensidade, pois vai tirar o seu corpo, né, fisiologicamente da zona de equilíbrio e fora do treinamento, o seu corpo vai trabalhar muito para poder equilibrar isso novamente. E esse trabalho tem muito gasto calórico. A gente fala isso aí com relação ao EPOC, que é uma sigla inglesa que fala consumo excessivo de oxigênio pós-exercício, tá? Então, quanto maior a intensidade do meu treinamento, maior o desequilíbrio e depois mais trabalho o meu corpo tem para poder equilibrar novamente e, consequentemente, mais gasto calórico. Patrick, mas aí a gente está falando para todos os públicos aqui. A gente vive num país em que, em média, a classe A corresponde a 3% da população brasileira. Então, assim, bacana tudo que você falou do estúdio aqui, né? E falou, e é bacana, eu conheço. E em outras, tem tantas outras academias, assim, nesse nível do país. Mas a gente está falando de 3% da população brasileira que talvez possa pagar um estúdio, um personal, né? E talvez 15% aí, se a gente juntar classe A e B, que possa pagar um personal ali numa academia mais popular. E aí sobra 85% pra gente falar aqui. Né? Como, se a gente quer gerar uma população mais saudável e eu não tenho condição de pagar um estúdio, que tem lá isotônico, que tem aguinha, que tem a fruta, e não tenho condição, de repente, de nem pagar uma academia popular aí, dessas que a gente tá vendo de R$ 99,90 ao mês. O que você tem para dizer aí como professor, fisiologista, para uma pessoa que depende dos espaços públicos, que no Brasil são pobres, né, são ineficientes, ineficazes, mas que ela precisa fazer também? Sim.
Ó, o primeiro passo. Passou da hora já de, né, vamos dizer assim, eu não gosto de entrar nesse assunto, tal, mas dos órgãos públicos entender que exercício físico tem que ser regra na vida das pessoas. Como é nos Estados Unidos. Isso. E para isso ser regra, precisa investir pesado na área da educação física. Então, hoje, falando no mercado, você sabe, quando a gente vai fazer educação física, vai fazer educação física, não vai ganhar nada, né? Não vai ter remuneração legal. E a gente sabe que falam isso da gente, Sim, entendeu? sim. E Não, aí, educação física, do professor, de forma geral no Brasil, né? E aí eu falo para você, muita dessa culpa vamos dizer assim, de gestões, mas também dos professores, entendeu? E até mesmo do ensino a esses professores, né? Por exemplo, adoro a universidade que eu me formei e tudo, mas, por exemplo, nunca coloquei a mão numa máscara de ventilometria lá. Eu fui aprender numa pós-graduação e aonde eu tive que investir pesado para ter esse equipamento para mim, entendeu? Não estou falando que tem que colocar uma máscara de ventilometria para fazer teste de VO2 nas pessoas, mas tentar Na formação isso, formar um pouco melhor, entendeu? Para ter realmente professores que, olha, faça a diferença, né? Você vê hoje, por exemplo, salário de médico, o médico, ele faz um atendimento clínico, você concorda? O treinamento também é clínico. Eu mexo com números, eu mexo com carga, eu mexo com intensidade. Tudo isso eu tenho que analisar antes de prescrever um treinamento. Porque que quando o cidadão chega numa academia, ele faz uma série A, B, C, D lá, igual todo mundo, e pronto, acabou. Não tem teste de carga, não tem número de repetições, não tem o porquê tá fazendo isso daí. O dia que os alunos começarem a perguntar por que eu estou fazendo isso, muito treinamento cai por terra. Então, o primeiro passo para melhorar isso daí é o quê? Tentar valorizar mais a profissão, né? Professor de educação física, e tentar, para quê? Para que esses professores talvez sejam um pouco mais remunerados, porque tudo que você ganha bem, você faz bem, você concorda? Todo mundo gosta de dinheiro. Então, quanto mais remunerado, melhor vai ser o seu desempenho como professor, tá? E aí, tentar, né, nessas, vamos dizer assim, estruturas assim de treinamento fora de academia, porque realmente eu moro numa cidade, eu vim de uma cidade que nós estamos em 2023, ano passado, que abriu uma academia lá. Rodrigo, você fez uma análise muito legal, mas eu acho que a médio e longo prazo, falando de governos, né, de copiar talvez um modelo americano, da valorização do professor. Sim. Mas agora uma dica imediata, né? Pensando que a gente está no Brasil, que não tem essa qualidade e que eu não tenho dinheiro para um estúdio, para uma academia popular, e muito menos para um personal. O que eu posso fazer para ganhar força? Porque assim, colocar o meu tênis, por mais humildezinho que seja meu tênis... E sair para correr? Para correr eu posso, né? Sim. Piscinas, pelo menos aqui no estado de São Paulo, a gente tem muitas piscinas públicas. Mas a gente está falando agora, o foco é musculação. Força. Né? Força. O que eu posso fazer, sem fantasiar, mas tentando ajudar essa pessoa que não tem a condição financeira? Isso. O legal seria o quê? Exercícios de força. Que a gente raciocine que vai estimular a sua força. Vamos dizer, flexão de braço, estimula a sua força. Entendeu? Barra, estimula a sua força. São exercícios que você consegue fazer em qualquer lugar. Então, é buscar exercícios que estimule a força. Só que aí eu falo um negócio para você que é muito interessante, que não tem como a gente fugir da academia. Sabe por quê? O nosso corpo, ele é adaptativo, certo? Ele vai se adaptar a vários estímulos que você colocar nele, tá? Hoje, se eu pegar o Marcelo Splain e colocar ele numa ilha, você vai chorar, você vai ficar triste, mas daqui a uma semana você vai se virar. Você vai arrumar um jeito de tomar água, você vai arrumar um jeito de comer, porque você vai tentar sobreviver. Então o corpo, ele se adapta, tá? Por mais que eu esteja lá fora fazendo sessões de agachamento, que trabalha força, flexão de braço, trabalha força, tríceps banco, trabalha força. Existem inúmeros exercícios funcionais que vai estimular a sua força. Existe, tá? Só que o grande problema é o quê? A adaptação. No início você vai sentir uma certa dificuldade.
Depois vai ficar normal, depois já não vai... Não pode provocar o meu corpo. Isso. Então, o que acontece? Por que a musculação é importante? Porque você tem variáveis. Eu consigo aumentar a carga. Você concorda? Eu aumento a carga do supino qualquer momento. Ficar sério. Isso, aumento o número de repetições, aumenta a carga, mudo o tipo de exercício, ao invés de fazer um supino, faço um crucifixo, entendeu? Eu gero novos estímulos naquela fibra muscular. Uma coisa que é um pouco mais complicado quando você faz movimentos somente com o corpo. Entendeu? Uma estratégia é o quê? Colocar uma isometria. O que é uma isometria? Quando você não faz o movimento, você faz a contração. Então, você fazer uma isometria, você fazer um ritmo diferente, né? Agacha em 3 segundos, sobe em 1 segundo. Essa é uma estratégia para você mexer na sua força. Para você que está em casa, não tem equipamento, não tem como ir para uma academia, a dica é o quê? Estimule exercícios funcionais. Né? Que você consiga fazer ali somente com o seu corpo. Vou dar um exemplo. Tríceps banco, flexão de braço, agachamento, afundo, que são exercícios funcionais que estimulam a força. Só que volta a falar para você, uma hora você vai precisar aumentar a intensidade desses exercícios. A não ser que a pessoa seja muito esperta e comece a fazer halter de garrafa, de concreto. Criativo. Isso, e aí ela começa a sair da zona de conforto dela. Dá para fazer. É que a musculação, o meu controle de variáveis é muito mais fácil do que científico, né? Isso, muito mais científico. Por quê? Um ponto interessante, o Espanha, é que é o seguinte, lá no estúdio, o que nós fazemos? Todos os alunos passam por testes de carga. Por quê? Eu preciso saber o quanto que você consegue levantar num supino. Eu não posso chegar simplesmente e colocar a anilha, né, para você e faz 15. Não, eu preciso fazer um teste de carga. A gente usa um protocolo do Colégio Americano de Medicina Esportiva, onde a gente consegue analisar e fazer o cálculo da sua carga de treinamento. A gente coloca você dentro de um período de treinamento, que a gente chama de uma periodização. Vai chegar no final dessa periodização, aquela carga, é certeza, acontece com todo mundo em Espanha. Ela fica fraca, ela fica leve. E o que aconteceu com esse aluno? Provavelmente ele aumentou a força dele. Ele está mais adaptado àquela carga. Qual que é o papel? Avaliar ele, porque eu preciso mostrar para ele... Novas provocações. Isso, mas primeiro eu avalio ele. Por que a avaliação é interessante? Porque eu mostro para ele, olha aqui, fulano, olha como que aumentou sua força. Você aumentou sua força, você aumentou sua massa muscular. Então, mostra para ele que o treinamento realmente teve um efeito benéfico nele. E aí, a partir desse processo, eu gero novos estímulos nele, entendeu? Para que isso venha acontecendo naturalmente. Patrick, quero mudar um pouquinho de assunto com você. Vamos mudar. O Sport SA é um produto do Grupo Comunicarte, né? Em que a nossa paixão é comunicação. E aí, depois se o pessoal quiser seguir você, a gente deixa o endereço aí na tela. Você é todo instagramável, né? Todo blogueiro, tira foto Minha de esposa tudo. eu não sou, eu gosto de foto de tudo. Gosta foto não, o cara é o rei da foto, tira foto de tudo, todo momento e posta tudo e tem uma vida mega ultra master ativa na rede social, né? E de fato, o quanto que a comunicação te ajuda nisso? Você é um cara que, então onde eu sei, não tem uma agência de publicidade por trás, não tem um profissionalismo por trás da carreira, nesse ponto, eu tô dizendo, né? Da comunicação, mas se vira muito com isso. O quanto que a comunicação te ajudou a vender uma bicicleta, pegar uma motinho para dar aula nos condomínios e 2 anos depois ter um estúdio chiquetoso lá com 130 alunos. Qual que foi o papel da comunicação nesse processo? Ó, Espanha, como eu falo para você, eu sou muito de analisar. Então, sempre quando eu vou em algum lugar, sempre quando eu tô passando uma coisa diferente, eu sempre tento prestar atenção em tudo. Você pode ter certeza que eu já olhei várias coisas aqui que, com certeza, coisas boas que eu vou levar para mim, entendeu? Para eu poder tentar implantar no meu negócio. Uma vez eu, subindo o viaduto da CTI, eu olhei uma placa assim. Viu esta placa? Aí eu pensei comigo, que é uma pergunta bem direta, né? Eu falei, vi. Aí embaixo, sabe escrito? Seu cliente também. Falei, cara, que interessante, né? Tá mostrando, né? Não tem como, chama a atenção, né? Então, assim, primeiro passo.
eu gosto de publicar as coisas que realmente acontecem comigo. Quando eu comecei o estúdio, cada cone, colchonete, step que eu comprava, eu tirava foto, eu pisava nele, obrigado, consegui, entendeu? E não é demagogia, não é querendo se mostrar, mas mostrar porque era a minha realidade no momento, entendeu? Até o momento que eu tenho um professor que está comigo desde o início, que é o professor André. E esse ano, corintiano, roxo, esse ano foi o ano que a gente mudou de estúdio, né? Até para quem não sabe, ano passado a gente estava num estúdio de 47 metros quadrados, um estúdio pequeno. A gente poderia atender até 2 alunos por horário, então a gente tinha um total de alunos no estúdio de 50 alunos. E de repente, em janeiro, eu estou num outro estúdio de 200 e poucos metros quadrados e hoje a gente está com quase 130 alunos. Então, assim, minha vida mudou completamente. Só que o André falou para mim, ele me chama de coach, né? Coach, você não postou nada, cara. Pô, você comprou um leg 45, pô, bonito pra caramba. Você tem uma esteira Tecnogym na sala de avaliação e não vi nenhuma postagem sua. Obrigado, consegui e tal. Por quê? Tudo tem limite. Tem um time, entendeu? Então, eu mudei pro estúdio, eu quero que as pessoas entrem no meu estúdio já vendo que, olha, o estúdio, o cara tá preparado, entendeu? Tá pronto. Então, a gente precisa sentir como o time da internet, né? Aquele período de motinha que acordava às 4 da manhã. Eu ainda acordo às 4 da manhã, eu tenho aluno de 5 horas. Filipão. De acordar às 4 da manhã, de correr até Pinda, dar aula lá, voltar para Taubaté, aquilo, né, foi muito bom, mas já passou. Então eu tenho que ver o hoje, né? Olha, um estúdio, uma recepção gostosa, pô, tem uma geladeirinha lá, tem cafezinho, 2 vestiários, tal, enfim. Mas a internet me ajudou muito, o Instagram. Por quê? 95% do público que me procura é pelo Instagram. Eu não tenho um anúncio na cidade, eu não tenho um outdoor, eu não tenho uma placa, o meu estúdio não tem placa na frente. Ele fica dentro de um centro empresarial, de um prédio, e eu não tenho uma placa lá. Mas o Instagram mostra muito, que é o que eu cobro dos meus alunos. Gente, tem que postar, tem que mostrar. É aluno tendo resultado positivo. Eu tenho aluno que já chegou a perder 8% de gordura, 9% de gordura, 10 quilos, 12 quilos. Essas coisas precisam ser mostradas. Por quê? Tem muita gente, lá, tá mostrando de novo. Ai, tá louco. Mas não, tem pessoas que se identificam com aquilo. Olha, por que eu não posso conseguir também? Deixa eu tentar, pelo menos entender como que é o trabalho dele. Aí começa a procura. Aí procura pelo estúdio, procura sobre entender um pouco sobre a metodologia que a gente aplica lá. Só que eu sei também que só estúdio na minha página acaba sendo um pouco maçante. Então, isso, eu tento aos finais de semana colocar o Patrick como que ele é. Pai, né, marido, filho. Você viu aí, final de semana fui para Natividade, ficar com meu pai. Então, tem todo esse lado também pessoal, que eu acho que é interessante colocar. Sabe por quê, Espanha? Todo mundo passa perrengue. Todo mundo tem perrengue. Então, só que eu evito colocar os meus perrengues. Por quê? Porque ninguém precisa saber meu perrengue, cara. Deixa eu tentar me virar aí com o meu perrengue, né? Mas as coisas boas é legal colocar, Eu gosto quando eu olho coisas no Instagram, coisas legais, entendeu? Coisas boas, isso me atrai. Então, eu penso, o que me atrai? Me atrai isso. Então, deixa eu tentar fazer isso para atrair as pessoas para mim. Então, por exemplo, furou o pneu do carro. É só ferramenta de marketing, na verdade. Furou o pneu do carro, pô. Não vou colocar que furou o pneu do carro. Qual o problema de furar o pneu do carro? Entendeu? Deixa que eu me viro aqui e aí eu tento colocar as coisas boas. Mas eu também passo perrengue. Claro, todo mundo passa. Todo mundo. Patrick, a gente está caminhando para o final aqui. Eu queria te falar um pouquinho, até de inspiração. Eu sempre falo isso para você, né? Que você é um cara muito espontâneo. Sim. A falar as coisas, a postar as coisas. E a gente está falando de uma história, né? Começou lá na Atividade da Serra, cidadezinha pequenininha, tá? Hoje você está bem posicionado.
numa história de sucesso que foi sendo construída, não foi um passo de mágica, né? Uhum. Mas que deu um salto de 1 ano e meio, né? 2 anos pra cá. Sim. E queria que você falasse um pouquinho pra quem tá envolvido nesse meio do esporte. E aí vale pro professor que tá na faculdade, pro jogador que tá na base lá, não sabendo se vai ser um Hendrick da vida ou se vai ser um cara que vai largar o futebol. Pra essas pessoas, o que é sonho pra você? Olha, eu vou usar uma frase que 2007 foi um ano marcante na minha vida. Em 2007 eu recebi uma proposta que eu estava no Taubaté, e quem for assistir às vezes vai saber ou estava envolvido, de ir para o Mirassol. Mirassol na primeira divisão, né, do Paulista, e eu iria para o profissional. Era juniores, mas iria para o profissional. E eu lembro de uma pessoa que estava intermediando essa negociação e eu meio que bloqueando para não ir. Por quê? Coisa da juventude, cabeça. Eu gostava de Taubaté, estava acomodado aqui, estava bem. E essa pessoa me levou até o estabelecimento dela e falou: olha, o cavalo passa uma vez só. Se você não pular, já era. E desacreditei. No entanto, que não fui pela decisão dele, fui pela minha decisão. E realmente, voltando lá atrás, no início do podcast aqui, eu acabei perdendo essa oportunidade, que seria uma oportunidade de ouro, jogar uma primeira divisão do Paulista, contra o Palmeiras, Corinthians, São Paulo. A gente brinca no futebol, um tapinha certo que desce ali com 17 anos de idade, você tava num time grande, fácil. Só que eu acabei não indo. Então, o cavalo passou, não pulei, perdi minha chance. E isso eu carreguei até os outros clubes que eu joguei, por isso que eu tive a decisão. Falei, olha, não vou ter outra oportunidade. Então deixa eu parar. E aí para você que está na faculdade ou que joga futebol, vejam oportunidades. Oportunidades. E a oportunidade não é só um clube querer contratar, não é só, eu vou sair desse emprego, vou para o outro. Oportunidade, negócios, network, pessoas, com quem você vai se ligar. Entendeu? Isso é muito importante. A gente estava falando até fora do ar aqui sobre posicionamento. Eu sou um cara simples, sou de Natividade da Serra, muito simples. Eu hoje estou posicionado numa classe AAA dentro da minha cidade. Então eu tenho um público classe A total no meu estúdio. Não que eu não atenda público C, atendo normalmente, com o maior prazer. Só que eu busquei esse posicionamento, entendeu? E eu não acho que isso seja demérito para ninguém, né? Nem discriminação nenhuma. Porque é o seu trabalho. Você vai direcionar o seu trabalho, você precisa colocar o valor no seu trabalho, certo? Se eu quero ganhar mais, eu tenho que buscar onde vão pagar mais. Você concorda? Então, a pessoa, e isso se baseia em oportunidades. Eu não tive a oportunidade de abrir um espaço? Abri o espaço. Só que não basta só você ter oportunidade, você tem que fazer por ela. E aí eu poderia hoje, muito bem, estar no mesmo estúdio que eu comecei há 3 anos atrás. Tá com os mesmos equipamentos, não abrir mão de viagem, que você sabe que eu sou um cara que gosta de viajar, não abrir mão de viagem, não abrir mão de restaurante toda semana, de saída, de roupa de marca. Só que eu decidi abrir mão dessas coisas para eu poder ter o que eu tenho hoje. Hoje eu tenho um estúdio totalmente equipado, né? Eu tenho totalmente com vários equipamentos, com equipamentos de primeira, com testes que saíram agora no mercado. Então eu tenho um estúdio que tem manobrista que guarda o carro dos alunos. Então assim, Tá realizando seu sonho? Realizando meu sonho, total. Eu busquei isso daí. Só que a mesma dúvida que agora quem está assistindo às vezes pode ter na cabeça, eu também tenho agora, constantemente. Por quê? Eu não posso parar. Até onde que eu vou? O que eu vou fazer daqui para frente? Que é isso que às vezes agora está me pegando. Eu abro uma unidade? Abro aqui em São José? Ou não? Vendo só a metodologia, invisto só na metodologia. E é isso que eu estou esperando, acabar a minha casa para eu poder deitar, sossegado, dar uma paz na minha vida ali, para eu poder decidir realmente o que eu vou fazer. Isso é assunto para outro treinamento. Para terminar, queria que você falasse para mim qual que é a grande lição que o esporte trouxe para sua vida. Olha, a grande lição que o esporte trouxe para minha vida é responsabilidade. E aí você pode pegar até
alunos meus que é atendido por mim e até mesmo do estúdio, porque eu como gestor, eu tenho que colocar a minha cara no estúdio. Então os nossos professores seguem, né, a minha ideia. E eu sou um cara que nunca atrasei, nunca perdi treino, então sempre cheguei antes, como eu falei para você, sempre preparo para que depois não tenha algum problema e alguém chame minha atenção. Então eu já tento deixar tudo pronto, né? Para eu poder vir aqui, eu organizei toda a minha agenda para que eu conseguisse estar tranquilo aqui fazendo esse programa com você. Então, o esporte me ensinou disciplina. Isso é, né, comprometimento, disciplina. É pra vida. Porque quando você é atleta, você precisa ter responsabilidade. Então, você não pode comer hambúrguer, você não pode beber refrigerante, você tem que estar com peso legal, você tem que descer para treinar, faça chuva, faça sol, você tem que estar treinando. Então, o esporte, ele cobra muito do atleta. Por isso que eu respeito muito quem é atleta, porque o esporte, ele extrai muita coisa do ser humano. Então, quem é um atleta de ponta hoje, tem que bater palma de pé pro cara. Porque para ele chegar lá, ele passou por muita coisa. E para quem que você bate palma de pé? Quem que é o grande ídolo da sua vida e por quê? Olha, cara, o grande ídolo da minha vida, eu gosto bastante, cara. Vocês vão falar que eu sou louco, tudo, porque, pô, você nem tinha idade. Mas eu vi muitos vídeos dele, entendeu? Eu gosto muito da vida e do foco que ele tinha nas coisas, do Ayrton Senna. Como que ele se preparava para as provas, como que ele se preparava para a carreira dele, entendeu? E aí você começa a ter exemplos, né? Vamos pegar um exemplo aí, rapidinho. O Endrick, por exemplo, do Palmeiras. Ele já foi negociado, ele vai para a Espanha, ele já está falando inglês, já está falando espanhol. Ele está se preparando para isso. Então, hoje, eu tenho o Ayrton Senna como um cara que, né, é um exemplo de esportista, né, atleta para mim. Então, até mesmo por conquistas, pelo que ele conquistou, por mais que quando ele faleceu eu tinha 5 anos de idade, mas você consegue entrar na internet, ver a carreira do cara, como o cara era, entendeu? E eu tento, né, ser bem centrado, assim, mais ou menos, como que ele era. É meu ídolo também, legal. Patrick, obrigado pela aula que você deu aí de musculação, fisiologia, bate-papo sincero, descontraído, te agradeço de coração. Um abraço para você que acompanhou o bate-papo com a gente volta semana que vem. Grande abraço.